Assistir a documentários é uma boa maneira de aprender sobre um assunto que te interessa ou de obter uma visão sobre eventos históricos que mudaram o mundo como conhecemos. Mas alguns documentários se tornam ainda mais marcantes anos depois, graças aos acontecimentos que ocorreram após o seu lançamento. No dia 6 de agosto de 1945, o mundo mudou para sempre. Pela primeira vez, uma arma nuclear foi usada em combate, e a devastação que ela causou foi inimaginável. Poucos dias depois, uma segunda arma nuclear foi usada. Em 15 de agosto, o Japão se rendeu, mas as consequências em Hiroshima e Nagasaki durariam muito mais tempo. Luz Branca e Chuva Negra é um documentário que captura os horrores desses dois eventos contados pelas pessoas que os viveram. O documentário foi feito pelo cineasta americano Steven Okazaki. Okazaki viajou ao Japão para entrevistar centenas de sobreviventes dos dois ataques antes de selecionar 14 que seriam destacados durante o filme. A maioria dos 14 sobreviventes eram crianças na época do ataque. O mais novo tinha só 6 anos. Todos enfrentaram grandes perdas e graves problemas de saúde com os quais ainda lidavam quando o filme foi produzido. Qualquer documentário sobre os ataques nucleares seria perturbador de alguma forma, mas Luz Branca, Chuva Negra vai além ao focar no elemento humano da história. Entre 110 mil e 210 mil pessoas perderam suas vidas no ataque e incontáveis outras perderam amigos e familiares. O número é quase inimaginável, e ao focar nos 14 sobreviventes do filme, o documentário transforma algo abstrato em algo que tem nome, rosto e voz. Cada pessoa entrevistada fala sobre como era a vida para eles durante a guerra. Para muitos, as coisas já eram difíceis. Um dos entrevistados havia viajado com os pais da Coreia, tentando escapar da fome causada pela ocupação japonesa. Outros 2, órfãos, ajudavam a cuidar das crianças menores no orfanato. O documentário traz entrevistas com os 4 americanos destacados. Eram membros da tripulação do Enola Gay, que lançou a arma sobre Hiroshima, e um cientista que presenciou o ataque e a criação da arma. As descrições objetivas dos homens que viam o ataque só como trabalho contrastam fortemente com as histórias horripilantes que vieram depois. Os 14 sobreviventes viveram experiências de pesadelo. Suas histórias são contadas com desenhos que mostram parte do horror. As histórias deles de perda, medo e destruição são emocionantes e difíceis de ouvir. Uma sobrevivente relata que só identificou os restos mortais da mãe por um dente de ouro. Quando ela foi tocar o corpo, os restos se desmancharam. Outro homem conta que foi levado para sentar sob uma árvore e desmaiou ali. Ao acordar novamente, todos ao redor já haviam falecido. Alguns sobreviventes perderam toda a família, e alguns nem sequer encontraram os restos dos entes queridos desaparecidos. As experiências assustadoras também não terminaram no dia do ataque. Alguns sobreviventes parecem ter escapado relativamente ilesos, apenas para adoecer dias ou semanas depois. Hoje sabemos que eles estavam sofrendo de algum tipo de doença causada por radiação, mas na época os médicos não faziam ideia do que estava acontecendo e não tinham como tratar as vítimas. Os sobreviventes mostrados no documentário lidaram com consequências do ataque, desde efeitos invisíveis na saúde até desfigurações visíveis, além da culpa por terem sobrevivido. O mais perturbador do documentário são as imagens das cidades dias após os ataques. Mesmo em preto e branco, as fotos não escondem as cenas horríveis retratadas. As imagens dão vida às experiências aterrorizantes já compartilhadas e sugerem aquelas experiências que nunca poderão ser contadas. Em 2011, Vera Jo Regal, de 24 anos, morava em Findlay, Ohio. A vida dela não era fácil, pois ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que significava que ela tinha a capacidade mental de uma criança de 8 anos. Mais tarde, descobriu-se que as condições em sua casa tornavam sua vida insuportável, como mostra o documentário Good Night Sugar Babe: The Killing of Vera Jo Regal.
O documentário foi dirigido por J. Davis Miles e detalha a investigação do caso de Vera e seu desfecho inimaginável. Vera nasceu em 1986, filha de Verna Messersmith e Willard Wrigley. Quem a conhecia dizia que era uma pessoa gentil e que lutou muito pelo diploma do ensino médio. No dia 27 de março, por volta das 2 da manhã, um maquinista que seguia pelos trilhos perto da Avenida Blanchard avistou algo nos trilhos e presumiu que fosse um cervo. Ao se aproximar, percebeu que era o corpo de uma mulher e chamou a polícia. Ao encontrarem Vera, supuseram de imediato que ela fora atingida por um trem. Mas quando foi realizada uma autópsia, veio à tona que ela havia sido brutalmente agredida e o ataque ocorreu no local onde ela foi encontrada. No dia seguinte à morte de Vera, Daniel Bixler, um ladrão recentemente libertado, e sua namorada, Nicole Peters, foram presos. Vera morava com a família Brooks, incluindo Bixler e Peters. Bixler era filho do primo de Cherry Brooks, Daniel Bixler Sr., que estava preso. Pela situação de moradia, Bixler e Peters viraram suspeitos de imediato. Foi revelado que Vera saiu para conhecer um novo namorado. A família Brooks era muito controladora. Ninguém, nem mesmo os adultos, podia sair, pois temiam que Cherry perdesse a guarda de novo após as remoções anteriores. A polícia frequentava a casa devido a acusações de agressão, ameaças, negligência e más condições. Ashley, irmã de Vera, afirmou ter sido mantida lá contra a vontade em janeiro. Cherry deixou Vera morar lá pelos cheques de benefício por invalidez dela, não por preocupação. Zack e Cherry também agrediram Vera e a privaram de comida. Em 5 de dezembro, Daniel foi acusado de assassinato, manipulação de provas, agressão e sequestro, e Nicole foi acusada de homicídio qualificado. As evidências mostram que agrediram Vera em casa, depois a levaram aos trilhos do trem e a mataram com uma lâmina. Daniel recebeu prisão perpétua e Nicole foi condenada a 23 anos. Documentários assustadores costumam tratar das consequências para a saúde de itens do nosso cotidiano. Às vezes achamos que sabemos o perigo de um produto, mas só quando documentários revelam a ciência e o esforço das empresas para manter a imagem é que entendemos o que ocorre em nossos corpos. O Diabo, que conhecemos, é um documentário sobre o impacto na saúde de uma substância comum presente em cozinhas no mundo todo. O Teflon foi inventado na década de 1940. O produto químico é um polímero de átomos de carbono e flúor, e também é conhecido como PFE. Como outras invenções das décadas de 40 e 50, o Teflon foi divulgado como produto químico para facilitar o trabalho doméstico. Era antiaderente, o que facilitava cozinhar e limpar quando usado em panelas. O Teflon também era utilizado em tecidos antimanchas, produtos de limpeza para carpetes, embalagens de alimentos e sacos de pipoca para micro-ondas. A tecnologia era revolucionária e logo se tornou comum em cozinhas comerciais e residenciais nos Estados Unidos e em outros países. Mas mesmo nos primeiros dias do produto químico, a DuPont, a empresa que fabricava o Teflon, sabia que ele era perigoso. Eles haviam sido alertados para evitar despejar o produto químico no abastecimento de água. Como mostrado em O Diabo que conhecemos, esse aviso não foi seguido. Os funcionários foram instruídos a despejar água contaminada com PTFE nos rios da região. Tanto desse produto químico foi descartado que a DuPont supostamente perdeu o controle da quantidade. Não demorou muito para que o impacto disso começasse a aparecer. A fábrica da DuPont ficava em Parkersburg, Virgínia Ocidental, em um terreno ao lado de uma fazenda. Logo, o fazendeiro que trabalhava naquela terra percebeu problemas com seu gado. Eles tinham dentes escurecidos e bezerros nasciam com deformidades faciais. Muitos animais morreram e o próprio fazendeiro ficou doente. Na época, a DuPont negou ligação entre os animais da fazenda e o Teflon, mas quando seus funcionários tiveram problemas de saúde, ficou mais difícil ignorar. Uma dessas funcionárias era Sue Bailey, que teve destaque no documentário.
Ela estava grávida enquanto trabalhava na fábrica, onde era diretamente exposta ao Teflon. Seu filho Buck nasceu com deformidades no rosto, incluindo nos olhos e nariz. Buck também aparece no documentário, compartilhando sua experiência de crescer e passar por procedimentos médicos. Quando o documentário foi filmado, ele aguardava o primeiro filho e se preocupava com possíveis problemas de saúde do bebê. O documentário revela que a DuPont tentou ocultar os efeitos do Teflon, alegando aos funcionários que só era perigoso para grávidas e que não havia motivo para preocupação. Eles tentaram realizar um teste para ver quanto PTFE havia nos corpos dos trabalhadores, mas precisavam de uma amostra de controle para comparar e descobriram que o PTFE podia ser encontrado nos corpos de qualquer grupo de controle que tentassem usar. Pessoas até na Europa e na África foram testadas, mas todas estavam contaminadas com PTFE. Eles só puderam comparar os trabalhadores com amostras de soldados dos Estados Unidos coletadas pelo exército antes da Guerra da Coreia. O documentário mostra como moradores de Parkersburg processaram a DuPont e alertaram sobre os perigos do Teflon. Mesmo que os moradores tenham tido sucesso, o documentário termina de forma sombria. A DuPont estava no processo de substituir o PTFE por um novo produto químico chamado Gen X, mas este parecia ser tão perigoso quanto o produto químico que estava substituindo. O documentário destaca o quanto é difícil controlar o que entra em nossos corpos e o quão perigosas algumas dessas coisas podem ser. Muitas pessoas consideram O Querido Zachary, uma carta a um filho sobre seu pai, o documentário de true crime mais devastador já feito. Ele acompanha o caso perturbador do assassinato de Andrew Bagby, na Pensilvânia, em 2001. Foi dirigido por Kurt Kuna, um amigo de infância de Bagby, e lançado em 2008, mas Kuna começou a filmar o projeto em 2001, depois que soube que Bagby havia sido atacado. Ele focou na principal suspeita, Shirley Turner, ex-namorada de Bagby, que mentiu sobre a gravidez e temia o fim do relacionamento. Os detalhes do caso de Bagby são os seguintes. Foi descoberto que no dia 4 de novembro de 2001, Turner ligou para ele 3 vezes e mais tarde, naquele mesmo dia, ela dirigiu até Latrobe, onde Bagby morava. Ela estava ansiosa para vê-lo, pois morava a 16 horas de distância. E no dia seguinte ela veio. Ela confrontou o ex em sua casa e combinaram de se encontrar mais tarde naquela noite. Ele havia prometido ao seu supervisor, T. Clark Simpson, que o visitaria em sua casa depois de se encontrar com ela, já que Simpson achava que era uma má ideia vê-la. Mas Bagby nunca chegou à casa de Simpson e na manhã seguinte foi achado morto em um estacionamento em Derry Township. Ele havia sido atacado com uma arma de fogo e quando a polícia entrou em contato com Turner, ela afirmou que no momento do ataque estava em sua cama em casa, pois estava doente. Descobriu-se que ela acessou vários sites no computador de Bagby e ligou para o trabalho dizendo estar doente, usando o telefone dele. Ela rapidamente mudou sua história, afirmando que realmente tinha visto Bagby e que ele havia colocado sua arma de fogo no porta-malas do carro dele, mas o instrutor de tiro dela diria à polícia que ela lhe contou que a arma havia sido roubada. Ao revistar o apartamento de Turner, investigadores acharam impressões de mapas de Council Bluffs, Iowa, onde ela morava, até Latrobe, e ela virou a principal suspeita. Quando a polícia voltou com mandado de prisão, ela já tinha fugido para St. John's, em Terra Nova, Canadá. Durante as filmagens, Kuna soube que Turner novamente afirmou estar grávida de Bagby. Os pais de Bagby, David e Kathleen, viajaram para Terra Nova para solicitar a guarda do neto, que após o nascimento recebeu o nome de Zachary. Turner negou ao casal acesso à criança, pois achava que iriam sequestrar o bebê. Ela foi tranquilizada e permitiu que David e Kathleen visitassem, mas ficou claro que Zachary se sentia mais à vontade com os avós e quase não tinha vínculo com Turner. No primeiro aniversário, Turner disse a Kathleen para levar o menino, pois ele a amava mais que a mãe. Em 2002, a decisão sobre a necessidade de extradição de Turner ainda não havia sido tomada, e ela foi levada e depois liberada da prisão várias vezes.
Então, em 2003, tanto Turner quanto Zachary foram encontrados mortos na água perto da Marina Foxtrot, trazendo o caso a um fim trágico e resultando em uma conclusão comovente para o documentário. Crazy Love conta a história distorcida do romance entre Burt Pugash e Linda Reese. Entrevistas com as partes, amigos e familiares se unem a recortes de jornal e imagens de arquivo para narrar essa história arrepiante. Pugash era um advogado da cidade de Nova York quando conheceu Linda na década de 50. Ele era rico, tendo feito fortuna como advogado especializado em indenizações por danos pessoais, distribuindo cartões para vítimas a caminho do hospital. Como o documentário conta a história, Linda inicialmente hesitou em namorar Pugash, que era 10 anos mais velho que ela, mas ele acabou conquistando seu coração. Pugash era obcecado por Linda. Dono de uma boate, sempre que ela chegava, mandava a banda tocar uma música especial para ela. O relacionamento ia bem, até que Linda descobriu que ele já era casado. Pugash prometeu se divorciar e até mostrou documentos de divórcio falsos para convencer Linda. Segundo Pugash, ele mentia constantemente para Linda apenas para prolongar o relacionamento por mais um mês. Só terminou quando a esposa dele ligou para Linda e disse que nunca haveria um divórcio. Linda terminou e tentou seguir em frente com a vida. Ela conheceu outro homem e logo ficaram noivos. Isso irritou Pugash, que começou uma campanha de assédio que acabou levando-o a contratar capangas para espancar Linda. Em vez disso, os capangas jogaram soda cáustica em seu rosto, deixando-a marcada e cega para sempre. Pugash foi preso e condenado a 30 anos de prisão. Na maioria dos documentários de crimes reais, essa seria a conclusão. Mas Crazy Love ainda tem mais para dizer. Mesmo preso, Pugash manteve sua obsessão por Linda e tentou entrar em contato com ela enquanto ela buscava se adaptar à nova vida. Mais tarde, ela conheceu outro homem e o namoro ia bem até que ele viu seus olhos sem os óculos escuros. O relacionamento acabou de repente e Linda e seus amigos temiam que ela nunca encontrasse o amor verdadeiro. Pugash foi libertado da prisão após apenas 14 anos. Ele continuou perseguindo Linda e até a pediu em casamento ao vivo na TV. Linda acabou concordando em se encontrar com ele e aos poucos um relacionamento começou. Eles se casaram e permaneceram juntos por décadas, até que Linda faleceu em 2013. O documentarista Dan Clores decidiu filmar Linda e seu marido separadamente. Era a única maneira de Linda contar sua versão da história sem que Pugash dominasse a conversa. Isso gera contrastes estranhos entre as versões dos acontecimentos. Em certos momentos, parece que Pugash estava vivendo em uma realidade diferente. Ele parece não ter noção de que algumas das coisas que diz são estranhas ou até assustadoras às vezes. Por outro lado, de acordo com uma entrevista posterior, Linda só participou do filme porque não acreditava que o documentário realmente seria finalizado. Pugash afirmou na mesma entrevista que ainda é julgado por algo de décadas atrás e que já é hora de superar o passado. Ao mesmo tempo, Linda teve que continuar vivendo com as consequências dos erros que mudaram sua vida para sempre. The Keepers é uma série documental dirigida por Ryan White e ela explora o estranho caso não resolvido de uma freira chamada Irmã Catherine Ann Sesnick, que perdeu a vida em circunstâncias misteriosas em 1969. Ela foi vista pela última vez em seu apartamento em Baltimore, Maryland, em 7 de novembro daquele ano. Na época, ela era professora de teatro e inglês em uma escola católica feminina em Baltimore. Quando a irmã Kathy não voltou ao apartamento, sua colega de apartamento Helen Russell Phillips comunicou seu desaparecimento e a polícia de Baltimore iniciou uma investigação. Helen relatou que a irmã Kathy havia saído do apartamento depois de decidir ir ao shopping Edmonton Village, mas ela nunca voltou. Ela afirmou que iria visitar a joalheria Hacks, pois queria encontrar um presente para sua irmã, que estava comemorando o noivado. Sabe-se que ela foi a um banco naquele dia, descontou um cheque e pode ter comprado algo em uma padaria em Edmonton.
O carro dela foi achado na manhã seguinte, estacionado ilegalmente e coberto de lama em frente ao prédio onde morava. Uma caixa da padaria foi encontrada no banco da frente do carro e testemunhas relataram que viram a irmã Cat no veículo por volta das 20h30 da noite anterior. Quase 2 meses depois, os moradores da região ficaram incrédulos quando o corpo da irmã Kathy foi encontrado por 2 caçadores em um lixão em Lansdowne. O caso dela passou de desaparecimento para homicídio, mas logo os investigadores enfrentaram problemas. A vida da irmã Kathy foi tirada por um golpe na cabeça, porém os investigadores não encontraram um motivo para o ataque. Muitas pessoas foram interrogadas e pistas foram seguidas sem sucesso. Muito poucas evidências foram encontradas na cena do crime, e em 1977 o caso esfriou, já que todas as pistas haviam sido investigadas sem sucesso. Então, em 1992, um possível motivo para o crime foi encontrado. 2 ex-alunos da escola de ensino médio se apresentaram para relatar que um padre que trabalhava na escola, o padre Joseph Maskell, precisava ser investigado, já que ele agiu de forma inadequada com eles em mais de uma ocasião. Logo surgiram rumores de que irmã Cat descobriu isso e foi morta para garantir seu silêncio. Uma das 2 mulheres afirmou que Maskell a levou ao corpo da freira após matá-la e ameaçou tirar sua vida se ela contasse o ocorrido. Maskell foi amplamente questionado sobre essas acusações, mas faleceu em 2001 sem nunca ter sido acusado de nenhum crime. No documentário, também foram entrevistadas outras mulheres e pessoas presentes quando a irmã Cat foi encontrada sem vida. Smith esperava que o filme renovasse o interesse pelo caso e que a justiça fosse feita, mas o autor do crime continua desconhecido. Em 2017, decidiu-se exumar os restos mortais de Maskell e coletar amostras de DNA. O DNA dele não correspondeu ao perfil forense criado em 1970, mas ele ainda não foi descartado como suspeito. E, no final das contas, um processo foi movido por 16 mulheres contra Maskell no valor de $472 mil. A maioria dos documentários perturbadores foca em um evento ou indivíduo assustador. Black Gold aborda algo muito mais abrangente do que qualquer documentário de crimes reais, e um tema com o qual a maioria do seu público lida regularmente. O café é uma das commodities mais valiosas do mundo, ficando atrás apenas do petróleo. Para muitos é indispensável no dia a dia. Quando o ouro negro foi criado em 2006, uma xícara de café de uma cafeteria de rede custava cerca de $3 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Etiópia, agricultores que cultivavam grãos de café recebiam só 3 centavos por xícara. O efeito desse desequilíbrio é evidente em Ouro Negro. O documentário foca em Tadesse Meskela, o gerente geral de uma cooperativa de agricultores na Etiópia. No filme, ele explica que há vários elos entre produtores e consumidores de café, incluindo intermediários que compram na Etiópia e revendem no exterior com grande margem. Meskela viaja até empresas que vendem café ao consumidor para oferecer o café de suas cooperativas diretamente a elas. Ao cortar metade da cadeia entre produtores e consumidores, espera aumentar o valor recebido pelos produtores. Meskela contou como cresceu na pobreza e que seus pais não podiam comprar sapatos para ele ir à escola. Mesmo assim, ele se esforçou e entrou na universidade, iniciando sua carreira. Mas ainda há inúmeras outras pessoas que cultivam café e enfrentam a mesma pobreza. Os documentaristas viajaram para uma escola em ruínas na Etiópia, que atendia algumas das famílias dos produtores de café. Os alunos chegaram descalços após caminharem sob forte chuva. O que torna Café Preto um documentário tão perturbador é o contraste entre os consumidores do mundo ocidental e os produtores na Etiópia. O filme frequentemente alterna entre os dois, enfatizando essa distância entre eles. Black Gold destacou um problema contínuo que estava destruindo a vida de milhões de pessoas. Além disso, muitos dos seus espectadores estavam ligados a esse problema sem perceber.
O documentário fez muita gente parar e pensar sobre o que estava acontecendo em suas xícaras. Os Beatles certamente permanecerão como uma das bandas de rock mais influentes. Eles ainda têm uma base de fãs enorme ao redor do mundo, apesar de seu último álbum, intitulado Let It Be, ter sido lançado em 1970. Esse também é o título de um documentário sobre a banda, que foi dirigido por Michael Lindsay Hogg naquele mesmo ano e que deixou muitos fãs da banda perplexos com a reação deles ao lançamento. O documentário deveria mostrar aos fãs o pensamento e os processos pelos quais a banda passou enquanto ensaiava suas novas músicas antes de apresentá-las no terraço de sua empresa multimídia chamada Apple Corp, que fica em Londres. Essa não foi a primeira vez que Lindsay Hogg trabalhou com os Beatles. Ele também produziu os videoclipes das músicas Hey Jude e Paperback Writer. Por isso, ele foi escolhido para criar o documentário para acompanhar o último álbum deles. As filmagens começaram em janeiro de 1969 e continuaram por 3 semanas. Mas a apresentação para a qual ensaiavam seria a última da banda. Quando o documentário ficou pronto para lançar, eles já haviam seguido caminhos diferentes. Paul McCartney havia entrado com um processo contra seus companheiros de banda, pois queria que o contrato que detalhava suas parcerias fosse dissolvido. A decisão ocorreu após o resto da banda contratar seu empresário, Alan Klein, como consultor financeiro, o que desagradou McCartney. Ele sabia que, sem levar o processo adiante, toda a música dos Beatles seria de Klein, e não deixaria isso acontecer. Lindsay Hogg, depois, afirmou que, ao iniciarem as filmagens do documentário, notou muita tensão entre os 4 membros da banda. Ele acredita que isso ocorria porque George Harrison sentia que sua habilidade como compositor era ignorada pelos colegas. Ele suspeitou que Harrison confrontaria os outros 3 e planejou gravá-los sem que soubessem. Ele esvaziou um vaso de flores da mesa da banda e pôs um microfone dentro. Ele registrou o exato momento em que Harrison deixou a banda após discutir com McCartney. Infelizmente, grande parte do áudio foi perdida pelo ruído de fundo, como talheres e pessoas jantando por perto, por isso não pôde ser usado no documentário. Lindsay Hogg disse que durante as filmagens, a Apple Corp pediu que mantivesse em segredo a saída de Harrison, já que ele retornou à banda logo depois. A banda viu uma prévia do documentário após as filmagens e inicialmente ficou satisfeita com o resultado. Ele obteve a mesma resposta quando a banda assistiu à versão final editada. Mas isso logo mudaria. Após a separação, os membros da banda passaram a ver o filme de outra forma e o consideraram um problema. Harrison mais tarde diria que odiava o documentário, pois sentia que ao assisti-lo estava revivendo um período muito turbulento em sua vida e na da banda. A banda conseguiu impedir o lançamento doméstico do filme por muitos anos, mas ele foi remasterizado pelo renomado diretor Peter Jackson. Grande parte do áudio perdido foi restaurada e incluída, oferecendo aos fãs dos Beatles uma nova visão sobre os conflitos enfrentados pelos 4 antes do fim da banda. Apesar de sua curta duração, Experimento na Reanimação de Organismos é um dos documentários mais assustadores e sinistros já produzidos. Sua simplicidade e as imagens reais de um experimento horripilante não deixam nada para a imaginação do público. No início dos anos 1940, uma série de documentários foi feita sobre experimentos conduzidos por pesquisadores russos. Isso incluiu muitos documentários sobre Ivan Pavlov e seu trabalho com condicionamento. Ivan Pavlov não foi o único cientista a fazer experimentos com cães na época. Uma década e meia antes, Sergei Brukoenko havia feito um anúncio surpreendente no 2º Congresso de Patologistas Russos. Ele apresentou o autojetor, um dispositivo que funcionava como um coração artificial externo. Por si só, o autojetor era uma invenção incrível, permitindo a oxigenação e o bombeamento de fluidos. Mas havia mais no anúncio. Brukoenko afirmou ter mantido a cabeça de um cachorro viva por 1 hora e 40 minutos usando o dispositivo. A cabeça respondeu a estímulos externos, chegando a lamber ácido cítrico colocado perto da boca.
O anúncio teve grande destaque na mídia, na Rússia e no exterior. Apenas alguns anos antes de Brukhonenko anunciar sua pesquisa, um conto sobre um cientista que sobreviveu como uma cabeça decepada havia sido popularizado na Rússia. O anúncio gerou comparações com a obra de ficção, mas os experimentos de Brukhonenko deixaram o cachorro em estado bem pior que o personagem da história. Experimentos sobre a reanimação de organismos mostra esse experimento. Primeiro, mostra o autojetor agindo no coração de um cachorro, com animações que detalham o funcionamento do dispositivo. O filme mostra o aparelho funcionando com a cabeça real de um cachorro. O cachorro é visto reagindo a estímulos externos, exatamente como Brukhonenko havia descrito ao revelar sua pesquisa. Mas os experimentos no documentário vão um passo além. Após reviver coração, pulmões e cabeça de um cachorro, cientistas queriam saber se era possível reanimar o animal inteiro. Nas imagens, a frequência cardíaca e a respiração de um cachorro diminuem até parar totalmente. Os cientistas então aguardam 10 minutos antes de ligar o autojetor. Após um tempo, as linhas mostram batimentos cardíacos, a cabeça do cachorro se move e a respiração retorna. Se as imagens forem verdadeiras, esse cachorro voltou completamente à vida. Alguns especularam que as imagens não eram dos experimentos genuínos, mas sim uma recriação do que havia acontecido anteriormente. Se isso for verdade, o documentário seria menos assustador, mas saber que esses experimentos ocorreram ainda o torna perturbador de assistir. Durante o final da década de 1980, começaram a circular rumores de que uma enorme ilha feita apenas de lixo estava flutuando pelo Oceano Pacífico, em algum lugar entre o Havaí e a Califórnia. Desde então, ficou conhecida como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Em 2008, a diretora Meredith Danlock e o correspondente da Vice, Thomas Morton, decidiram procurá-la. Eles filmaram toda a experiência, cujas imagens foram posteriormente lançadas como um documentário intitulado Toxic Garbage Island. O documentário aborda os rumores sobre a existência da ilha e detalha uma experiência relatada por Charles Moore, um homem que estava navegando do Havaí para a Califórnia em algum momento dos anos 1990. Durante sua jornada, ele mudou a rota e navegou pelo Giro do Pacífico Norte. O giro é um sistema de correntes no Oceano Pacífico que gira no sentido horário como resultado dos ventos na região e do efeito Coriolis. Ele e sua tripulação eram os únicos no giro, pois a maioria dos marinheiros evita a região devido à falta de vento. O que ele encontrou depois seria descrito como uma ilha de lixo do tamanho do Texas. O lixo saía do giro levado pelas correntes, e o giro acabou se tornando um ponto natural onde se acumulava todo o lixo que chegava ao oceano das áreas ao redor. Isso sempre foi assim, mas com os tempos modernos vêm problemas modernos. Antigamente, os detritos que chegavam ao giro, como madeira de navios naufragados ou cargas perdidas, acabavam se degradando e desaparecendo. Mas nos tempos modernos, nem tudo é biodegradável. E como tantos produtos e embalagens são feitos de plástico, eles permanecem na superfície do oceano e nunca se degradam, resultando na formação da ilha de lixo, ou a Grande Mancha de Lixo. Moore navegou pelo lixo por quase uma semana, e isso o impactou. Ele decidiu começar a pesquisar a mancha e voltava ao Geier ocasionalmente para conduzir mais pesquisas. Morton resolveu acompanhá-lo em uma dessas viagens para filmar seu documentário, e após uma semana no mar, chegaram. Eles começaram a notar pequenas quantidades de lixo passando pelo barco e se surpreenderam com os itens encontrados. Eles viram máscaras de hóquei, tênis da Nike, um capacete, uma roda que já foi parte de uma bicicleta e até coletes salva-vidas que haviam sido rasgados por tubarões. Havia ainda o lixo esperado, como garrafas plásticas, sacolas e embalagens de salgadinhos, a maioria vinda da Ásia até o Geier, embora parte provavelmente tenha sido deixada na água por marinheiros. Grande parte do lixo veio dos continentes e alcançou o Geier após percorrer até 8.000 quilômetros à deriva.
Eventualmente, a tripulação decidiu parar e coletar amostras da água, e o que eles viram foi horrível. Enquanto estudavam as amostras no microscópio, a tripulação percebeu que tudo estava coberto por partículas de plástico que haviam se degradado e levaria centenas, se não milhares de anos para que afundassem até o fundo do oceano ou se dissipassem. Peter Moore, que parecia amigável e administrava cinemas independentes no norte do país de Gales, secretamente aterrorizou a região em 1995, matando 4 homens. O documentário da BBC, Darkland, a caçada ao pior serial killer de Gales, acompanha a ex-chefe de polícia Jackie Roberts, que investiga o caso a pedido de uma das irmãs das vítimas. A primeira vítima de Moore foi Henry John Roberts, encontrado assassinado em setembro de 1995 sem um motivo claro. Meses depois, Keith Randles, vigia noturno, também foi morto com arma branca. Inicialmente sem ligação, uma terceira vítima, Anthony Davis, foi encontrada na praia de Pincerne, uma área conhecida por encontros LGBT, com ferimentos semelhantes. DNA de Moore foi achado na cena, levando a polícia a suspeitar que ele visava homens gays. Um apelo à comunidade gay levou à descrição de uma van e ao relato de um homem atacado na casa da Baía de Kenmul. Esses detalhes levaram à prisão de Moore. Na casa foram encontrados itens roubados e parafernália sombria. Moore confessou revelando uma quarta vítima, Edward Carthy, que ele conheceu em Liverpool. Depois, ele tentou negar a confissão, culpando um namorado fictício chamado Jason, mas foi condenado nas 4 acusações e sentenciado à prisão perpétua. O documentário traz encerramento às famílias das vítimas e detalha os crimes horríveis de Moore. Hearts and Minds, um documentário anti-guerra dirigido por Peter Davis, recebeu o prêmio Legado no cinema Eye Honors Awards. O filme mostra os horrores vividos por soldados de ambos os lados na Guerra do Vietnã. E quando ganhou o Oscar de melhor documentário em 1975, causou bastante alvoroço. Foi criado quando a guerra terminava. O documentário mostrava que a guerra era impossível de vencer e acusava os Estados Unidos de usarem o conflito como atividade criminosa. Uma das cenas mais comoventes mostra uma família vietnamita em pé ao lado do túmulo de um parente que morreu servindo nas Forças Armadas. E enquanto o caixão dele é baixado à terra, a mãe precisa ser impedida de entrar no túmulo. Em seguida, há uma entrevista em que o General William Westmoreland afirma que o povo vietnamita não valoriza a vida humana tanto quanto aqueles que vivem nos Estados Unidos. Depois, ele disse que se expressou mal, mas o comentário permaneceu na versão final. Também foi incluída no documentário uma entrevista com um navegador da Marinha dos Estados Unidos chamado George Thomas Coker, que foi capturado durante a guerra e mantido prisioneiro por mais de 6 anos, sendo 2 deles em isolamento solitário. Ele descreveu o Vietnã como um lugar bonito, mas acrescentou que seus cidadãos vivem de forma retrógrada, que são primitivos e que não sabem cuidar do próprio país, já que, segundo ele, tendem a bagunçar tudo. Muitas pessoas se emocionaram com o filme, mas outras não ficaram tão impressionadas. Eles acharam que Davis adotou uma abordagem desequilibrada, favorecendo o lado vietnamita e minimizando o impacto da guerra nos soldados americanos. O veterano Randy Floyd afirma durante sua entrevista que as pessoas nos Estados Unidos fizeram o possível para ignorar o elemento criminoso que surgiu durante o conflito e que foi exibido por autoridades e outros superiores. Quando o filme foi concluído, Davis o apresentou à Columbia Pictures, mas eles se recusaram a lançá-lo. O filme ganhou um Oscar, mas até esse momento foi cercado de controvérsias. Durante seu discurso de aceitação, o coprodutor do documentário Bert Schneider leu um telegrama de um homem que atuou como principal negociador vietnamita nos Acordos de Paz de Paris e muitas pessoas ficaram surpresas. Frank Sinatra, apresentador da cerimônia, respondeu lendo um bilhete, supostamente de Bob Hope, dizendo que a academia não se responsabilizava por declarações políticas e pedia desculpas por essas opiniões terem sido divulgadas naquela noite.
Em 2009, o documentário A Enseada foi lançado. Desde então, ele aparece regularmente em listas dos documentários mais perturbadores já feitos e ainda é mencionado sempre que o assunto de caça a baleias e golfinhos é discutido. O documentário é principalmente sobre um grupo de ativistas tentando expor uma prática horrível que acontece em uma enseada isolada em Taiji, no Japão. Em um dia normal, a enseada parece perfeita e é difícil imaginar que algo perturbador aconteça aqui. Mas com golfinhos por perto, a enseada vira algo parecido com um filme de terror. Os pescadores levaram os golfinhos a uma área cercada usando uma barreira sonora. Redes são usadas para reduzir esse espaço até que os homens nos barcos possam golpear os golfinhos. Exemplares de boa aparência, geralmente fêmeas de golfinho nariz de garrafa, são escolhidos e separados enquanto os demais animais sofrem ataques brutais. Os golfinhos vivos selecionados serão vendidos para aquários e parques marinhos no mundo todo. Outros golfinhos são vendidos para consumo de carne. A carne de golfinho não é comum, nem mesmo no Japão, onde se consome carne de baleia. Os golfinhos normalmente têm altos níveis de mercúrio em seus corpos, e qualquer pessoa que consuma uma quantidade significativa dessa carne pode sofrer intoxicação por mercúrio. Por isso, pescadores geralmente não lucram muito com carne de golfinho, que às vezes é vendida como carne de baleias maiores. Mas os golfinhos vivos vendidos para aquários podem render centenas de milhares de dólares, tornando toda a prática lucrativa. O tratamento dos golfinhos condenados é ainda mais horrível do que muitos pensam. Os pescadores encontrados pela equipe do documentário não querem expor o terror ao mundo. Fotografias são proibidas e equipes do documentário sofrem assédio e perseguição. Até a polícia local participa do encobrimento. No fim, os documentaristas optaram por filmagens secretas para mostrar o que ocorre na enseada. Câmeras especialmente disfarçadas de pedras são levadas para dentro da enseada sob o manto da escuridão e é só então que a verdadeira extensão do ataque é revelada. As imagens serviram como prova incontestável do que estava acontecendo em Taiji. A prática recebeu condenação generalizada ao redor do mundo, mas o documentário não conseguiu acabar completamente com as caçadas de golfinhos na enseada. O documentário foi criticado pela falta de imparcialidade. Alega-se que é apenas uma tradição local, embora a carne de golfinho não seja popular no Japão e o lucro venha principalmente da captura de animais vivos. Ativistas e defensores de ambos os lados do debate continuam protestando em Taiji e nos locais onde as decisões são tomadas. The Thin Blue Line é um documentário policial de 1988, criado por Errol Morris, e foca nas muitas condenações injustas que foram proferidas pelo sistema judiciário ao longo dos anos. Mas seu foco principal está em um caso específico no qual um policial, Robert William Wood, perdeu a vida e na condenação injusta que se seguiu ao trágico incidente. Tudo começou em 27 de novembro de 1976, quando um homem chamado Randall Dale Adams ficou sem gasolina em uma rua de Dallas, Texas. Ele não teve escolha a não ser deixar seu carro ao lado da estrada e começou a caminhar até o posto de gasolina mais próximo. Mas, no caminho, David Ray Harris, que Adams nunca tinha conhecido antes, parou ao lado dele e ofereceu uma carona. Sem que Adams soubesse, Harris dirigia um carro roubado. A dupla conversou e passou o dia bebendo cerveja, penhorando itens roubados e usando substâncias ilegais. Após ir ao cinema, Adams retornou ao quarto do motel. Mais tarde, por volta da meia-noite, o policial Robert Wood e sua parceira Teresa Turco pararam Harris ao vê-lo dirigindo com os faróis apagados. Wood saiu do carro de patrulha e se aproximou do veículo que Harris havia roubado, mas Harris sacou uma arma de fogo e tirou a vida de Wood após atirar nele 5 vezes. Turco atirou no veículo enquanto Harris fugia em alta velocidade e não conseguiu anotar o número da placa, mas relatou que havia apenas uma pessoa no carro.
Harris fugiu para sua cidade natal, Vidor, onde se gabou para seus amigos de ter tirado a vida de um policial. Ele diria que fez a declaração apenas para impressionar os amigos ao ser interrogado. Ele mudou suas alegações mais uma vez ao descobrir que a munição usada no ataque havia sido vinculada à arma de fogo que ele havia roubado do pai. Ele afirmou ter estado presente durante o ataque, mas que não foi ele quem puxou o gatilho. Em vez disso, ele colocou a culpa em Adams, dizendo que só o conheceu quando o pegou naquele dia. Adams foi detido e afirmou que não estava envolvido. A polícia afirmou que Harris havia passado no teste do polígrafo e que ele havia falhado no seu, mas Adams insistiu que era inocente. A série Linha Azul questiona os motivos da polícia para acusar Adams do crime. A principal teoria era que, como Harris era jovem demais para receber a pena de morte, Adams foi acusado em seu lugar, já que tinha 22 anos e sua execução confirmaria que qualquer um que tirasse a vida de um policial receberia a sentença mais severa possível. Turco diria que o motorista usava um casaco com gola de pele. Adams não tinha esse casaco, mas Harris tinha. Uma testemunha declarou que viu 2 pessoas no carro e apontou Adams como sendo uma dessas pessoas. Outras 2 testemunhas então afirmaram que viram apenas uma pessoa no carro e que era Adams. Depois, descobriu-se que uma testemunha já havia dito que o homem que ela viu era mexicano ou afro-americano. Adams foi considerado culpado e condenado à execução. Enquanto isso, Errol Morris começou a produzir A Linha Tênue Azul em 1985 e começou a descobrir alguns fatos preocupantes sobre o caso, como o fato de que a policial turco havia declarado inicialmente que nunca viu o agressor de Woods. Adams ganhou novo julgamento após Harris, condenado à morte em outro caso, confessar. As acusações contra ele foram retiradas e em 30 de junho de 2004, Harris foi executado. Poucas organizações são mais controversas e misteriosas do que a Igreja da Cientologia, fundada pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard, na anos 50. Seus ensinamentos devem permanecer em segredo, conhecidos apenas por aqueles que alcançaram um nível suficientemente alto dentro da organização. As táticas perturbadoras e cruéis que ela usa para controlar pessoas na organização também deveriam ser mantidas em segredo. O documentário de 2015 Esclarecendo lança luz sobre esses 2 segredos. Esclarecendo é um documentário de 2 horas escrito e dirigido pelo cineasta Alex Gibney. Gibney já havia trabalhado em documentários sobre temas como Wikileaks e Elliot Spitzer, e foi descrito como um dos documentaristas mais importantes de todos os tempos. O documentário sobre a Cientologia é baseado em um livro de mesmo nome de Lawrence Wright. Para esse livro, Wright entrevistou mais de 200 pessoas com ligações à Cientologia. O documentário não vai tão longe, mas apresenta 8 ex-cientologistas, todos com histórias horríveis para contar. O subtítulo do documentário é Cientologia e a Prisão da Crença. E ao longo do filme, fica claro como essa prisão foi construída e como cada ex-membro se manteve nela. Enquanto o documentário conta a história da Cientologia, desde seus primórdios, como uma forma de Hubbard evitar pagar impostos até seu estado atual como uma força global, ele também narra as histórias dos ex-membros. Cada um descreve exatamente como se envolveu na seita, seja por meio de um amigo que falou sobre uma forma de progredir na carreira ou pelas crenças de que avançar dentro da organização lhes daria superpoderes. Nenhum entrevistado evitou os atos horríveis que presenciou ou participou. Mike Render, chefe do escritório de assuntos especiais da Cientologia, é uma das figuras centrais do documentário. Render comenta que seu escritório perseguia quem prejudicava a imagem da Cientologia, intimidando outros documentaristas para que interrompessem suas investigações e rompendo laços com quem deixava a igreja. Esses eram os métodos que ele e os demais entrevistados sofreriam após sair. O que torna o documentário tão assustador é como cada atrocidade é descrita ou até mesmo reencenada,
e os entrevistados explicam por que escolheram ficar a cada vez. Fica claro que eles já sabiam naquela época que isso não era normal nem aceitável em outros ambientes. Mas, a cada vez, eles conseguem se convencer usando as mesmas táticas que a seita usava para fazê-los permanecer. Apesar da quantidade de documentários sobre cientologia, Going Clear é um dos mais assustadores e reveladores disponíveis. Em 2004, Morgan Spurlock lançou um documentário chamado Super Size Me, que mudaria para sempre a forma como pensamos sobre fast food. Ele se desafiou a comer apenas McDonald's por 30 dias, com o objetivo de acompanhar o efeito que isso teria em sua saúde. Antes, ele consultou vários médicos, que em sua maioria o asseguraram de que o experimento não teria efeitos duradouros. Com a autorização dos profissionais de saúde, ele começou sua jornada alimentar em 1º de fevereiro de 2003. No início do documentário, Spurlock afirmou que estava em uma condição física acima da média, opinião dada por seu treinador pessoal. Em seguida, ele consultou especialistas, incluindo um cardiologista, um gastroenterologista, um clínico geral e um nutricionista. Eles o alertaram que ele provavelmente teria efeitos colaterais ao comer só McDonald's por um mês, mas garantiram que não seriam permanentes, pois o corpo é resiliente e se adapta a mudanças. Spurlock apontou que antes de começar sua dieta, ele pesava 84 quilos e tinha 1,88 m de altura. Depois, explicou as regras. Comeria McDonald's no café da manhã, almoço e jantar, e durante os próximos 30 dias, provaria todos os itens do cardápio pelo menos uma vez. Se o atendente que o estava atendendo perguntasse se ele queria aumentar o tamanho da refeição, ele tinha que aceitar. Mas, se essa opção não fosse oferecida, ele só poderia comer a refeição de tamanho normal. Para garantir resultados relevantes para pessoas comuns, ele caminharia a mesma distância diária de um cidadão médio, cerca de 3 quilômetros. Ele tomou café da manhã pela primeira vez em sua cidade natal, Manhattan, em 1º de fevereiro, e só no segundo dia teve sua primeira refeição gigante. Após terminar a refeição, composta por um duplo quarteirão com queijo, grande porção de batatas fritas e refrigerante de 1,2 litro, ele ficou desconfortável e passou mal no estacionamento do restaurante. 5 dias após o início do desafio, ele já havia ganhado quase 5 quilos e começou a se sentir deprimido. Ele relatou dores de cabeça que sumiam assim que comia outra refeição do McDonald's. Dias depois, ele foi pesado novamente e foi revelado que ele havia ganhado mais 4 quilos. Quando o desafio foi concluído, ele havia ganhado incríveis 11 quilos em apenas 30 dias. Mas também passou por mudanças preocupantes na saúde. Só 21 dias após iniciar a dieta, ele teve palpitações cardíacas e foi constatado dano no fígado. Amigos e familiares relataram que ele estava com pouca energia e foi constatado que ganhou 8 quilos em 12 dias, mesmo já perdendo massa muscular. Apesar do conselho médico para R imediatamente o experimento, Spurlock insistiu em completar os 30 dias como planejado. Quando tudo acabou, os médicos que já haviam examinado seu corpo ficaram horrorizados com os efeitos da dieta em seu organismo. 6 semanas depois, o McDonald's removeu a opção Super Size do seu cardápio e o documentário serviu de inspiração para muitas outras séries de TV e documentários que passaram a apontar os perigos do consumo excessivo de fast food. O documentário Rats, de 2016, foi descrito como um documentário de terror ou simplesmente um filme de terror disfarçado de documentário. Definitivamente, é um daqueles que vai deixar desconfortável qualquer pessoa que tenha medo de roedores ou que goste deles. O documentário analisa populações de ratos no mundo, de Nova York à Índia, e como diferentes sociedades lidam com eles. Imagens em close de ratos correndo por canos de esgoto ou em gaiolas seriam suficientes para perturbar qualquer pessoa que tenha medo desses animais. Muitos críticos reclamaram das imagens chocantes e o uso de ratos para assustar o público reforça o terror do documentário.
Mais assustadores ainda são os fatos que descobrimos sobre os ratos e suas personalidades. Intercaladas com cenas de extermínio, há uma entrevista com Ed Sheehan, um caçador de ratos de Nova York que tem décadas de experiência no trabalho. Sheehan mostra como ratos são inteligentes e se adaptam a todas as táticas dos exterminadores. Depois que um rato perde a vida por causa de um veneno, os outros da comunidade sabem que não devem se aproximar do que o envenenou. Após um ser pego em uma armadilha de rato, os outros evitam se aproximar dela. Ratos são vistos como muito inteligentes e escondidos por toda parte. Um passeio pelas ruas de Nova York revela inúmeros roedores escondidos no lixo e escavando túneis sob áreas de lazer. A maioria das pessoas em cidades como Nova York sabe que sempre há ratos por perto, mas o documentário revela o quão próximos eles realmente estão. Mesmo quem gosta de ratos achará o documentário perturbador. Em certos lugares, há restrições sobre o tratamento de ratos. Leis estão em vigor para garantir que as práticas de extermínio sejam humanas. Mas há alguns lugares onde os ratos têm um fim mais brutal. O documentário vai à Índia, onde caçadores de ratos espancam os animais com paus ou quebram seus ossos com as mãos. Na Inglaterra, mostra-se a prática da caça a ratos. Terriers são soltos para caçar ratos, matando-os de forma assustadora e sangrenta. Os gritos dos animais e a forma como descrevem o prazer em matá-los podem fazer muitos sentirem simpatia pelas criaturas, tornando as cenas ainda mais brutais. O documentário termina alertando que eliminar ratos hoje é bem mais difícil. Eles estão ficando imunes aos venenos usados para eliminá-los, mas esses venenos ainda se acumulam em seus corpos. Predadores que comem ratos acabam doentes em vez disso. Os humanos deixaram os ratos mais perigosos e há pouco que podemos fazer para detê-los. Hoje, Luiz Orlando Cuevas Manchego, mais conhecido como Lucuma, é um pintor famoso que trabalha e vive no Peru. Mas nem todo mundo que o encontra conhece sua história de vida e os crimes que cometeu que o levaram à prisão por muitos anos. Ele não teme falar do passado, pois isso o fez perceber que podia viver melhor com sua arte. E ele detalha como isso aconteceu em um documentário publicado no YouTube pelo canal Vice em 2014. O filme, intitulado De Assassino Psicopata a Pintor, começa com uma imagem de uma das pinturas de Manchego, e ele explica que, desde muito jovem, aprendeu a bater carteira de pessoas desavisadas. Ele acrescenta que, como resultado de seus diversos crimes, passou 27 anos na prisão, mas, nos últimos 16, tem aproveitado sua liberdade e encontrou ainda mais alegria ao pintar cenas interessantes no Peru. Ele também fala sobre seus anos de formação, quando, apesar do desespero para trabalhar honestamente, não conseguia emprego e sobrevivia como o criminoso chamado Loco Cueva, Drácula ou Frankenstein. Ele diz ter nascido na maternidade de Lima, no Peru, em 1951 e que sua mãe era açougueira quando ele era jovem. Ele lembra de ajudá-la a carregar as lâminas que ela usava para o trabalho até Barrios Altos, mas depois acrescenta que ela acabou falecendo. Isso o deixou sem ter para onde ir e ele teve que encontrar uma maneira de sobreviver nas ruas. No início, ele esperava ônibus na rodovia interestadual e os emboscava com várias armas, como lâminas, armas de fogo, dinamite e granadas de mão. Às vezes, ele encontrava criminosos rivais de cartéis em Lima, e hoje ele considera um milagre ter conseguido sobreviver por tanto tempo. Ele não só lutou contra esses cartéis, mas também contra a polícia que tentava capturá-lo. Ele acha que só sobreviveu porque ainda não era sua hora, e que agora conquistou o respeito da comunidade por sua arte. Ele diz que mesmo deixando a loja aberta e sem vigilância, ninguém ousa roubar suas pinturas por causa de sua reputação. Hoje, ele pinta cenas que retratam políticos corruptos, gangsters, criminosos, trabalhadores de rua e outros que vivem à margem da sociedade. Em um esforço para espalhar sua mensagem de que qualquer um pode mudar o rumo de sua vida, desde que esteja disposto a se esforçar para se tornar uma pessoa melhor.
Gimme Shelter é um filme de 1970 diferente de qualquer outro documentário musical. Entre as músicas dos Rolling Stones, ocorre uma escalada até um show violento que terminou com 4 mortes. A intenção original do documentário era registrar a turnê dos Rolling Stones pelos Estados Unidos em 1969. Era a primeira vez que voltavam ao país em anos e se surpreenderam com a fama alcançada desde a última turnê. Durante a turnê, os Stones foram criticados pelos ingressos caros. Essa crítica, combinada com o exemplo de Woodstock, que aconteceu em agosto daquele ano, inspirou os Stones a realizarem um show gratuito. O show seria o clímax do documentário, e os Stones esperavam captar a mesma energia de Woodstock. No filme, a banda diz que o show é só uma desculpa para se reunir e passar um tempo juntos. Sem surpresa, um evento assim chamou muita atenção. Durante o documentário, discute-se quantas pessoas vão à Califórnia para assistir ao show. Era para ser no Golden Gate Park, mas foi transferido para o Sears Raceway. Isso não funcionou e foi transferido de última hora para o Autódromo de Altamonte. No documentário, o dono de Altamonte afirma que ria publicidade positiva, sem imaginar os horrores que ficariam associados ao nome do autódromo. Gimme Shelter mostra a logística de organizar o show, além de sessões de fotos e gravações da banda. Fica claro desde o início que não será um evento típico. Mesmo que o espectador não conheça o concerto gratuito de Altamonte, o desfecho é mostrado logo no início do documentário. Nas primeiras cenas, os Stones assistem às gravações do concerto. Um rádio toca, anunciando que um membro da plateia faleceu após ser atacado por um integrante dos Hells Angels, que haviam sido contratados para abrir segurança. A banda permanece sentada em silêncio, parecendo em choque. O conhecimento desse ataque paira sobre o restante do documentário, enquanto todos os envolvidos ainda estão otimistas sobre como as coisas vão acabar, dando ao filme inteiro um clima sombrio. O filme destacou Meredith Hunter como membro da plateia. Hunter assistia ao show com a namorada. Durante a noite, ocorreram altercações violentas entre os Hells Angels e o público. Em certo momento, já tarde, Hunter tentou se afastar da gangue e sacou uma arma. Ele se virou para entrar na multidão e foi atacado por Alan Pissarro, um dos motoqueiros. A maioria dos Hells Angels segurava tacos de sinuca naquela noite, e Pissarro usou uma arma branca para atingir Hunter. O incidente foi registrado pelas câmeras do documentário e exibido no tribunal durante o julgamento de Pissarro. O documentário também mostra a namorada de Hunter ao lado da ambulância, claramente em estado de choque. A violência está claramente exposta e, combinada com o rock tocando ao fundo, é algo perturbador e desconfortável de assistir, mesmo 50 anos depois. Hoje sabemos que o aquecimento global é um grave problema que ameaça a nossa existência. Mas nem sempre foi assim. Antes dos efeitos das mudanças climáticas ficarem evidentes, a maioria dos políticos via isso apenas como teoria da conspiração. Em 2006, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, lançou um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, dirigido por Davis Guggenheim, que causou um grande impacto no mundo. O filme acabou ganhando 2 Oscars, mas também atraiu muitas críticas. Al Gore lançou o filme para aumentar a conscientização sobre o aquecimento global e seus perigos ao planeta, escolhendo uma abordagem incomum. Ele podia ser visto apresentando suas descobertas em um palco e usando slides para transmitir seu ponto de vista por meio de uma palestra. As opiniões apresentadas não eram apenas de Al Gore. Ele coletou dados de grandes cientistas que concordaram que o planeta seguia para o desastre e que isso só poderia ser contido se levássemos as mudanças climáticas a sério. Ele disse que a humanidade estava sobre uma bomba relógio e que, nesse ritmo, a Terra enfrentaria tempestades, epidemias e secas inéditas em até 10 anos após o documentário. Se isso acontecesse, ele acreditava que enfrentaríamos a extinção pelas nossas próprias mãos, graças à nossa incapacidade de enxergar o dano que estamos causando ao nosso próprio planeta. Além disso, ele sugeriu uma solução.
Precisávamos mudar nosso estilo de vida, levar as mudanças climáticas a sério e buscar juntos uma solução permanente. Gore explicou o que causava o aquecimento global. Ele destacou que a queima de combustíveis fósseis é um dos principais culpados e comentou sobre a crença de que a Terra seria grande demais para sofrer impactos humanos duradouros. Ele também fez questão de ressaltar que o aquecimento global não é uma questão política, mas sim algo que afeta todos os seres humanos e, portanto, é uma questão moral que pode ser corrigida se todos nós mudarmos a forma como vivemos e trabalharmos juntos para criar um futuro melhor para o nosso planeta. Marshall. Uma das partes mais marcantes do documentário mostra Al Gore exibindo imagens captadas em diversas missões espaciais. Nas fotos, fica claro que a Terra está mudando e as calotas polares estão derretendo como resultado das mudanças climáticas. Essas fotos de antes e depois ajudaram a mudar a opinião de milhões de pessoas e geraram uma nova onda de ambientalismo ao redor do mundo. As pessoas perceberam que o aquecimento global não se resolveria sozinho e muitos ficaram chocados com a descoberta. Muito obrigado por assistirem! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Eu sou o Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.